Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse momento, dar início a mais uma aula de escola bíblica baseada no tema que estamos estudando no segundo trimestre de 2020, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de número 3 em que nós chegamos vai falar sobre a predestinação e a eleição, tá? Eleição e predestinação, onde nós estamos falando disso desde a aula passada, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a presciência de Deus, ele elegeu e predestinou-nos para a salvação, os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos aí para dar início a essa aula, onde falaremos um pouco a respeito da eleição e predestinação. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, Deus que oferece a salvação a todos. Nós vamos falar também sobre os eleitos devem vigiar para não cair, e Deus estará assim, então, nos ajudando durante essa aula, né? Que os irmãos possam estar acompanhando com a lição, caso os irmãos não tenham a lição, e estejam durante essa aula estudando conosco e acompanhando as referências bíblicas com a sua Bíblia Sagrada, e Deus vai estar nos abençoando nesta aula. Eleição e predestinação. Como nós estamos com base bíblica, a aula de hoje está baseada lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, o propósito da predestinação e da eleição, a fim de sermos louvor da sua glória. Tá? A introdução nos orienta que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, eles elucidam o plano divino da salvação dos pecadores, tá? A eleição e a predestinação esses dois vocábulos juntos, eles elucidam a doutrina da salvação do pecador. Amém? Nessa lição abordaremos os conceitos de interpretação pentecostal a respeito da eleição e predestinação, porque todos são sabedores que há algumas linhas de raciocínio a respeito da eleição, da predestinação, mas a Bíblia também nos assegura de que é lícito que isso aconteça, que haja heresias, surjam heresias, para que aqueles que estão com a verdade se firme nela. Amém? Então, os irmãos ficam bem atentos a esse conceito que nós estaremos estudando aqui a respeito do raciocínio pentecostal baseado na Bíblia. A Bíblia Sagrada é o que nos dá base bíblica a respeito da eleição e predestinação. Primeiro tópico, irmãos, vamos falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro, quem é que faz a escolha? Quem escolhe o homem? Então, a eleição é uma dádiva que a dádiva da eleição precede a nossa existência. Tá? É bem antes da nossa existência, foi antes da fundação do mundo, onde Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu. Tá? É antes da fundação do mundo, Deus planeja e capacita os eleitos a serem salvos. Tá? Cabe nós estar estudando
e aprofundando nesse assunto. A eleição divina. Então, quem escolhe? Quem elege? A eleição, primeiro ponto, ela é divina, tá? A eleição divina traz a ideia de escolha, tá bom? Escolha. O que é escolha? Nós vamos falar de 3 aspectos desta escolha divina, que está em Efésios capítulo 1, no versículo 4, onde diz a palavra do Senhor: Efésios capítulo 1, no versículo 4. Os irmãos possam estar acompanhando. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a eleição, ela é divina. A escolha do indivíduo pregada não é verdade, porque a escolha divina se dá em 3 aspectos. Primeiro, fomos escolhidos em Cristo, tá? Capítulo 1 de Efésios diz como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então Deus nos escolhe nele. Deus, ele nos dá esta graça da salvação nele, em Cristo, em Jesus. A eleição, ela é cristocêntrica. A eleição, ela tem um foco. 3 aspectos da escolha. Eu falei o primeiro, cristocêntrica. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Segundo aspecto é o tempo. Quando foi que se deu essa escolha? A escolha se deu antes da fundação do mundo, tá? Cristo, ele nos escolhe antes da fundação do mundo. 3. Terceiro aspecto dessa escolha divina ao ser humano é que qual é a finalidade dessa escolha? Por que Deus escolheu o ser humano? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? Já estou até adiantando aqui que essa eleição não é escolha de indivíduos, um para ser salvo, o outro para ser condenado. A Bíblia não revela Deus predestinando alguém ao inferno, Deus predestinando alguém a ser condenado, a não ser aquele que fez a escolha. Satanás por si só, ele fez a escolha de desobedecer e está reservado para o dia do juízo. Mas a eleição e predestinação está direcionada, focalizada ao ser humano, não como indivíduos, um para condenação, outro para salvação, mas o ser humano, ele foi eleito por Deus e predestinado à salvação. Isso ocorre, a eleição ocorre somente entre a união das pessoas com Cristo, tá? E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. É a fé que me faz ligado a Cristo, porque pela graça sois salvos, mas pela fé é que nós alcançamos, pela fé é que nós continuamos. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a fé nos promove a dar
a nossa início, a nossa carreira. A fé é o resultado da conversão e arrependimento. Quando arrependemos e convertemos, quer dizer, temos fé. E essa fé produz salvação, que é um fruto da eleição em que Deus nos dá. Nossa declaração de fé, a qual estudamos alguns trimestres anteriores, ele assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso está lá em 1 Pedro 1, versículo 2. Mas quais são as condições da eleição? Existem condições? Sim. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Claro, João capítulo 3, versículo 16. Também Timóteo, porque João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê. Então, nós vemos aí que é oferecido a todos. Mas por que é que nem todos alcançam? Por causa das condições. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6 diz que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para testemunhar em tempo oportuno. Então nós vemos aí que foi oferecida a graça da salvação a todo ser humano. Mas a predestinação, a eleição, sobre quem Deus nos elegeu? É o que eu tinha dito há pouco. Acima dos demais seres, o ser humano foi eleito por Deus a ser salvo e foi dotado de capacidade, de força para buscar esta salvação. Então, as condições, realidade para que cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé, tá? Essa salvação se torna uma realidade de acordo com as condições do arrependimento e fé, tá? Capítulo 2, versículo 8, ainda de Efésios, nos mostra isso. Essas condições de arrependimento é de acordo com arrependimento e fé. Capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é vosso. Isto não é vosso, é dom de Deus. E também 3,17 diz que Cristo habite pela fé em vossos corações, enraizados e fundados em amor. Então nós temos as condições para que a eleição tenha efeito na minha vida, que Deus me elegeu e me predestinou, está de acordo com arrependimento e fé e cumprir essas escrituras onde diz estar arraigados e ligados em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, porque nós somos eleitos, fomos eleitos por iniciativa divina e por causa da preciosa graça ou da graciosa obra de Cristo. As condições é estar em Cristo pela fé. Estar ligado em Cristo pela fé. Aí vem a vida santa e irrepreensível. Ao estar em Cristo, eu tenho que ter vida santa e irrepreensível. A eleição tem a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. O que é santo? Santo significa separado do pecado. E a palavra irrepreensível quer dizer inculpável ou sem defeito.
Os termos aqui, ela aponta para a vida de santificação que o cristão deve tomar ao estar em Cristo. Por exemplo, eu uso sempre esse exemplo aqui, é que não tem como eu entrar em uma piscina e permanecer seco. Não tem como eu entrar e dizer eu permaneço seco. Ao entrar em Cristo, automaticamente a minha vida, o meu corpo estará molhado. Assim é o homem que entra pela graça e está ligado em Cristo pela fé, não tem como permanecer com a vida anterior. Mas ele precisa automaticamente se declarar mudado. Deus vai ver a intenção do seu coração. Deus vai ver as nossas mudanças. Deus vai ver onde nós estamos sendo falhos, mas estamos molhados se entramos na piscina. Então assim é estar em Cristo. Não tem como eu entrar em Cristo e dizer que eu não fui alcançado pela graça. Porque a graça não vem de vós, é um dom de Deus. E se entramos em Cristo, fomos alcançados pela graça. Agora sim, exige uma nova vida. Os eleitos precisam agora continuar andando de acordo com a nova conduta, porque agora ele está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Agora, a partir de agora, ele precisa partir do Evangelho de Cristo, que agora será a sua vida de testemunho, pregar Cristo ao mundo através da sua nova vida. Os eleitos em Cristo agora têm a finalidade de apresentar Deus ao mundo e apresentar a igreja, a si mesmo, a Cristo como igreja gloriosa. Sem mácula nem ruga. Em mesmo momento que ao estar em Cristo eu tenho que apresentar Cristo ao mundo, eu tenho que apresentar a igreja gloriosa a Deus. Isso é ser uma vida santa e irrepreensível. Santa diante de Deus e irrepreensível diante do mundo. Nós precisamos estar com uma nova conduta, uma nova vida no horizontal quanto no vertical. Vertical, uma vida santa para com Deus e uma vida irrepreensível para com o mundo. Trata-se isso de um processo contínuo de santificação até chegar à glorificação. Santificação diante do mundo, diante de Deus, e a glorificação final em Cristo, no dia de Cristo. A nova vida em Cristo leva-nos a esse auge. A nossa carreira cristã leva-nos a esse alvo. É uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Jesus Cristo. Mas e o que é predestinação, então? Predestinação quer dizer determinar antes. Determinar antes é o que Deus fez ao nosso favor. Ele nos determinou, incluindo-nos ao plano de salvação e redenção. Isso sim, Ele nos determinou a ser salvo antes dele mesmo executar o plano. Nos predestinou. Isso predestinou àquilo que ele iria fazer. Quando Deus se fez carne e foi morrer na cruz, antes ele fez aquele plano e colocou naquele papel que é o Antigo Testamento o plano da nossa redenção, para que a predestinação que anteriormente foi feita, agora venha se cumprir em Cristo. E ele deixa escrito que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque ele se fez homem e nasceu na pessoa do Filho Jesus Cristo para que possamos ser adotados como filhos em Cristo. Porque se Cristo é o Filho de Deus, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Filho de Deus e nós estamos em Cristo, nos tornamos filhos. Agregamos a Cristo. Somos adotados, somos predestinados a sermos filhos, então.
Nós somos predestinados a fazer parte da herança. Somos predestinados a ter privilégios de filhos. Já estou aí no terceiro subtópico do segundo tópico. Predestinados para sermos filhos. O apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade humana, tá? Romana. Entre os romanos. Em que o filho adotado recebia o direito de bens e nome do pai. Ele recebia o nome e os bens como direito. Igualmente, Deus nos predestinou às bênçãos de um novo nome e de uma imagem de seu Filho Jesus Cristo. De uma nova imagem, que é a imagem de Cristo. Então, Deus concede a redenção, Deus dá a redenção ao ser humano. Deus dá a remissão dos pecados. Deus restabelece a comunhão com o pecador e lhe dá um direito de chamar-lhe de pai. Quando falamos filhinho, Abba Pai, Gálatas 4:6. Agora, nós podemos ser agora os filhinhos que chamam o pai. Abba Pai, Gálatas 4:6. Porque os sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações que clama Abba Pai. Ao chamar Abba Pai, nós temos intimidade. Isso é um direito de intimidade com o Pai, que nos elegeu e predestinou. Isso significa que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo, das promessas que foi feito a Abraão. Foi feito promessas da vida eterna, foi feito promessas de sermos transformados para sermos aceitos como filhos para louvor de sua glória. Esta é a esperança, esta é a promessa, isso é a eleição e predestinação que Deus preparou para o seu povo. Predestinação e salvação está de acordo com o plano soberano de Deus. Deus é soberano. Deus nos predestinou incondicionalmente, tá? Deus não predestinou o homem incondicionalmente, pessoa alguma, à condenação. Deus não fez isso. Deus não predestinou pessoa alguma à condenação incondicionalmente, que não há o que se fazer para ser salvo, mas deseja que todos se arrependam e se acheguem aos seus caminhos, se converta ao caminho da verdade, que fuja do caminho da maldade. Isso está em Atos, tá bom? Atos capítulo 17. A palavra do Senhor nos dá no versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os nossos tempos de ignorância, mas agora notifica aos homens que todos em toda parte arrependam-se. Deus não predestinou alguém para ser condenado. Deus não direcionou alguém para a condenação. Mas Deus, por sua infinita vontade, misericórdia, por si mesmo, Ele não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. E não condena o homem. Não faz parte do projeto de Deus salvar alguns e condenar os outros. Mas Deus revela na sua palavra, no Novo Testamento, nas 6 vezes que aparece a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, tá? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação de Deus, que veio de Deus, em que Deus declarou e escolheu que uns vão para o céu, outros irão para o inferno.
sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a sua presciência divina. Ele quer que todos se arrependam. Predestinação e salvação, eu acabei de falar. Agora eu quero falar predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o plano de redimir a humanidade estava estabelecido, tá? O plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava feito. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, Deus não foi pego de surpresa. Não. Ao contrário, era plano imutável do amor de Deus. Deus sempre quis isso. 2 Tessalonicenses 2,13, a palavra do Senhor nos diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nós devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados, pois Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, não vem de um ato de emergência. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Predestinação, para concluir aqui, não se refere à condenação, mas à salvação dos pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Cristo morreu. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Quem nós somos? Onde estamos nós? Não esqueça que Deus nos quer salvar. Deus nos quer nos dar o direito de entrar na sua presença. Deus, Ele lá no lugar santíssimo, Ele sai da arca. Ele é a arca. Ele sai do lugar santíssimo e vem no átrio para se fazer sacrifício, morre em nosso favor e entra no lugar santíssimo que é o céu, com o sangue da nova aliança, o seu próprio sangue se oferecendo em nosso favor. Isso é graça, isso é favor de Deus, isso é eleição, é predestinação. Desde o princípio Ele nos elegeu nesse sacrifício de Cristo. Abriu-nos um novo caminho, um perfeito caminho que nos dá acesso sem que possamos, sem que precisamos oferecer um outro sacrifício, sem que precisamos oferecer algo para ser mérito nosso, mas a eleição de Deus e a predestinação nos alcançou e nós somos salvos e precisamos guardar a fé que Ele nos dá através da palavra que Cristo nos trouxe para que vivamos para Ele. Que Deus assim esteja abençoando, que Deus assim esteja nos aguardando, nos ensinando a viver em santificação e receber a filiação divina, receber e desfrutar das bênçãos espirituais divinamente estipuladas para a igreja em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus esteja assim nos guardando. Estaremos numa próxima aula estudando a iluminação espiritual do crente. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.